Decolem para sobreviver e defender a base. O radar acabou de acender, e naquele momento, entramos em uma luta que durou 1 hora, tentando abater o que conseguíssemos. Vamos. Vai. A central pediu para aguardar, não será possível falar com você. Falta 1 minuto para um impacto. Tivemos que basicamente desviar de vários pedaços de estilhaços incandescentes caindo do céu enquanto tentávamos pousar. Foguetes e explosões ecoam sobre a cidade velha de Jerusalém e por todo Israel esta noite. Isso não foi apenas um espetáculo. Isso foi uma onda massiva projetada para sobrecarregar as defesas, destruir, matar e atacar. Reportando de Jerusalém, vejo a Domo de Ferro protegendo a cidade. Há explosões em grande altitude e pessoas correm para se abrigar. É um jogo realmente perigoso que o Irã estava jogando. E por que eles correram esse risco você não sabe. Foi muito arriscado. Começou como qualquer noite, entrei no turno e recebi as informações. Eles realmente não tinham nada, e todos os nossos caças estavam meio que apenas parados no solo. Era sábado, então ganhamos um bife. Era a noite do bife. Trouxe o bife de volta, sentei na varanda dos fundos e fizemos como sempre. Nada parecia diferente naquele momento. Mas então, quando o sol começou a se pôr, eu ouvi os 3 primeiros. Vocês precisam ir agora, imediatamente. Estou sentado, relaxando e me divertindo. Ele diz, Sato quer lançar as 2 primeiras linhas. Eu respondo, beleza. Ah, sou eu. Então eu me levanto e penso, vou encontrar minha formação. Então eu corro pra fora. E é isso, estou correndo porque estou tentando encontrar minha formação. É aí que começamos a ter uma ideia disso. A escala que eu esperava e o curso de ação mais perigoso do inimigo era, na melhor das hipóteses, uma estimativa de 10 a 20% do que estávamos prestes a enfrentar. Eu não tenho mísseis suficientes para atingir 180 drones kamikaze. Eu não tenho. Para os mísseis balísticos nós não temos capacidade contra isso num caça. E quando você começa a olhar para os mísseis de cruzeiro e todo o resto que o Irã vai usar nesse ataque contra Israel, como a gente lida com isso? Mas nós temos uma defesa em camadas e temos um plano de ação com nossos parceiros na região. Então, num típico tanto faz, eu decidi passar um pouco de pintura de guerra. Pintura no meu rosto. Peguei um pouco de tinta camuflada do meu kit de sobrevivência e, fiz um negócio meio espartano no rosto, certo? Parecia que estávamos prontos para ir. Vamos acabar com isso. Vamos dominar completamente. Entrei com essa pintura maluca e eles ficaram chocados. Recebo o sinal verde para decolar. O sol já havia se posto, estava escuro. Partimos para mais uma missão noturna normal, como sempre. Iniciamos o lançamento normal das aeronaves e de repente vejo os pilotos saindo do prédio em direção às aeronaves com bolsas e capacetes. Nesse momento chamei o Super no rádio e avisei, temos pilotos extras chegando. Foi então que tudo começou e tivemos que decolar às pressas. O rádio informou que um dos jatos prontos precisa decolar. Os pilotos correm até o local e jogam seus pertences no assento. Conforme a noite foi passando, eles foram pedindo mais uma linha, pedindo mais uma linha, pedindo mais uma linha para colocar esses jatos no ar. Eles disseram, segundo a equipe de alerta, vão. Eu pensei, ok, é hora. Foi quando a adrenalina começou a bater. Armas. É hora de ir. Eu. O quê? Já? Só passaram 30 minutos. Ela. É hora de ir. Os 3 superiores olharam pra gente e um disse, vocês vão pra cá, apontando no mapa. Esse foi o briefing e fomos. Isso claramente começou de novo, de certa forma, no dia 7 de outubro. E quando o Hamas atacou Israel, tudo mudou na região, tudo. Primeiro de tudo, as pessoas ficaram muito chocadas. E eu me lembro das pessoas dizendo, isso não poderia ter acontecido porque Israel é tão bom nisso. Isso nunca teria acontecido. Não poderia ter acontecido de jeito nenhum. Assim que isso aconteceu, você sabia que os israelenses iriam entrar em Gaza com força. Nas primeiras semanas, estávamos fazendo nossas missões de defesa aérea. E é nesse momento que começam os ataques unidirecionais contra as forças dos Estados Unidos e da coalizão.
Então você provavelmente viu nas notícias mais de 100, mais de 120, mais de 140 ataques começando no final de outubro e indo até janeiro. Então estamos começando a perceber que não temos as táticas certas para esse tipo de problema. Conquistamos nossas primeiras abates aéreos. Inicialmente foi devagar, mas depois o número aumentou. Então agora temos uma informação de que um F-15 pode mirar em algo que nem sabíamos que era possível. Então estamos falando de uma ameaça que está no limite da capacidade das armas e no limite da nossa habilidade de detectar e rastrear. Então foram meses e meses de idas e vindas. Primeiro, sabe, o Hamas claramente ataca, depois Israel entra em Gaza. Depois você vê o Hezbollah respondendo. Depois você vê os Houthis no Iêmen respondendo. Era quase impossível acompanhar. E então chega o dia 28 de janeiro e isso é bem emocionante. Sabe, 3 americanos morreram na Torre 22. Aquele local estava sob nossa responsabilidade. É difícil não se sentir pessoalmente responsável, de certa forma. Não estávamos sobrevoando aquele local naquele momento. E então você percebe que basta um só. Mas no dia 1º de abril, Israel lançou um ataque na Síria e matou um comandante sênior iraniano da Guarda Revolucionária e também outro general. O Irã disse que isso era uma instalação diplomática, um consulado. Se era ou não, não se sabe, mas foi aí que o Irã prometeu vingança. Eles iriam atacar Israel diretamente. Se o Irã realmente conseguisse, se o Irã realmente causar danos a Israel, então a preocupação era de uma guerra total. Então ficamos lá fora por algumas horas sem nenhuma tranquilidade sobre algo realmente ter acontecido. Então pensamos, tudo bem, talvez tenha acabado e nada está acontecendo. Terminamos no avião-tanque, onde Irish e Sonic fazem um trabalho incrível como líderes de voo. Agora, além de comandar nossa formação, eles coordenam toda a guerra aérea. Eles eram os comandantes da missão para vários recursos, aeronaves, pessoas e nações. Então eles estão ocupados. Tenho uma formação de 4 aeronaves, meu lugar feliz. Essa é a formação de ataque de um F-15. Uma formação de 4 aeronaves ou mais é considerada séria. Tenho 4 F-15S no corredor norte, digamos assim. Tenho 4 F-16 se posicionando no corredor sul. E a minha formação nós vamos acabar no corredor central. Enquanto isso, estamos vendo os F-16 lá no corredor sul começarem a atirar. Obviamente, eles têm um enxame de drones lá embaixo. Eles estão indo para cima. Finalmente conseguimos nos estabelecer no corredor em que deveríamos estar. Em menos de 1 minuto, contato. E o diesel entrou. Drone ali. Irish e Voodoo me zoam sempre porque meu TCC virou só drone ali. Eu repetia isso na maioria dos engajamentos. Então eu só mando drone ali. Beleza, cara. É ali porque não consigo ver onde é agora. Ele fala. Está diretamente embaixo de você. E minha reação instintiva é só rolar um pouco para a esquerda, invertido, e tentar encontrar. E aí eu pensei, é mesmo, eu realmente não consigo vê-los. Não tem lua, está completamente escuro, dá para ver a Via Láctea. Todas as estrelas estão visíveis. Eu estou com os óculos de visão noturna. Meu operador de sistemas de armas também está com os óculos de visão noturna. A gente não vê. Então eu falei, beleza, 2, vai procurar esse negócio. Eu vou apontar para o leste e fazer a varredura. E eu aponto para o leste. E eu recebo um sinal no radar. Recebo um segundo sinal no radar. Recebo um terceiro. Aí a Sonic marca no pod de mira dela. Ela fala, esse é o drone. Ela vai para o próximo sinal do radar. Esse é um drone. E aí o radar pega mais um e mais outro. Ele enche. São todos drones de ataque. E esse foi meu primeiro sentimento de pavor naquela noite. Esse foi um volume de ataque muito maior do que eu esperava. Então, drones realmente fazem parte da guerra desde o início da aviação. Os primeiros sistemas de armas com drones foram projetados durante a Primeira Guerra Mundial, e os primeiros sistemas de armas com drones usados em combate foram empregados na Segunda Guerra Mundial. Mas foi realmente a partir dos anos 1990 que a guerra com drones se tornou uma categoria própria de combate. Essa é uma das muitas mudanças na guerra, certo? Meio que comparando os drones suicidas ao que
Os artefatos explosivos improvisados em veículos e à beira da estrada eram no começo dos anos 2000, certo? É a forma mais nova e barata do inimigo trazer o combate até nós. Precisamos apenas achar soluções para isso, e então eles passam para outra estratégia. Em termos de táticas de combate a sistemas aéreos não tripulados, isso é obviamente uma ameaça emergente. Provavelmente você não ouviu muito falar sobre isso, pelo menos fora desse meio, no mundo normal, até este ano, quando o uso deles aumentou dramaticamente. Então, o Shahed 136 é um drone de design iraniano que realmente exemplifica esse tipo de linha tênue entre um drone e uma munição vagante. Eles são relativamente grandes. Em termos do que eles fazem, eles são movidos por um motor a pistão com hélice propulsora de 2 pás e podem percorrer 1.600 milhas, o que é significativo. Mas eles também são relativamente lentos, a cerca de 185 km por hora, e voam em uma altitude relativamente baixa, o que os torna muito difíceis de detectar e alvejar. Você tem que encontrá-lo primeiro. Depois que encontrar, precisa descobrir o que é. E isso é algo que essa ameaça em particular, ou seja, uma ameaça de drone baixo e lento, parece muito com um carro para os nossos sistemas. Então verifique, isso é um carro? Não, não é um carro, tem algo voando ali. Depois disso, precisamos garantir que ele não esteja emitindo sinal de transponder. Depois que você determinou que está apontado em uma direção hostil, que não é tripulado, não é um carro, não é um helicóptero, não é nada amigável, então você determina: isso é algo hostil nesse contexto? E essa cadeia de eventos leva a, sim, é um inimigo, atire. O mais perigoso sobre o Shahed 136 talvez seja seu baixo custo. Eles são tão baratos, custando cerca de $50 mil cada, que você pode produzir muitos deles. E isso te dá a capacidade de usá-los em grande quantidade para aqueles ataques de saturação, onde você espera sobrecarregar as defesas aéreas do adversário. E como você pode usar tantos deles, não importa se eles são fáceis de derrubar em algumas circunstâncias, porque com volume suficiente, nunca vão conseguir derrubar o suficiente. A ideia de lançar drones que não são tão sofisticados quanto os nossos e simplesmente deixá-los ir, sem saber onde vão parar, é bastante assustadora. Ainda estava pensando, realmente não sei se isso vai acontecer. Parece uma escalada meio louca para eles fazerem o que achávamos que poderiam fazer. Assim que me desconectei do avião-tanque, fiquei em posição ao lado da asa e observei meu número 2 reabastecer, ouvindo o que acontecia na frequência de combate. Eu ouço do comandante do drone lá, Fox 3. Essa foi minha primeira prova de que isso realmente está acontecendo muito. Acionei o chave de armamento, disparei e já tinha um míssil específico pronto no jato que então foi lançado. E, aquilo iluminou a noite. Estou falando de uma pluma enorme de luz nos meus óculos de visão noturna. Tudo ficou claro. E essa coisa disparou, e é meio impressionante na primeira vez. E essa foi a primeira vez que disparei um AMRAAM em combate. Foi um pouco surreal. Como se... Ah, beleza. Isso acabou de acontecer. Então, a partir daí, a gente ficou beleza, talvez esteja mesmo acontecendo. E aí, em 5 minutos, apareceu um contato no nosso radar, a 300 metros do chão. Boards consegue o primeiro travamento do alvo. Rapaz... Ele segue o que foi ensinado e dispara cerca de 20 segundos após travar e identificar o alvo. King e eu voávamos juntos no avião-tanque. E pensei, cara, deve ter sido isso. Perdemos. Tudo bem, vou fazer isso e serei o primeiro da minha formação, mesmo sendo o menos experiente. Vou dar a chance de alguém me dizer para não fazer isso antes. Então disse, ei, somos alvo. Ninguém disse nada. Eu pensei, tudo bem, vamos chegar um pouco mais perto, deixa rolar. Lá vai o míssil. Vamos nessa, pessoal. Levamos cerca de 45 minutos para lançar todos os mísseis contra aquele quarto navio antes de voltar para casa sem munição e buscar reabastecimento. Eu só dizia drone ali e então atirava. O míssil saía do trilho, drone destruído nas próximas 8 tentativas. E então era uau, isso aconteceu rápido. Quero dizer, parecia tudo muito metódico. Era drone ali. Atira. Arma lançada, abate. Drone ali, atira, a arma aparece, mata, vira, outro drone, mata. O principal era garantir separação em relação à posição do nosso número 2, pois esses mísseis são muito potentes. E dependendo de qual deles a gente atirasse, eles podiam ir atrás, como a gente costuma dizer, de um alvo mais interessante, e outro caça Strike Eagle, com pós-combustores bem quentes, é definitivamente um alvo mais interessante. Não posso enfatizar o suficiente o quão perigoso é esse tipo de missão. Às vezes estou a 300 metros do chão. A altitude mínima segura era 1.200 metros,
Estou 900 metros abaixo da altitude que vai me manter vivo porque não consigo ver o chão. Não há luz ambiente suficiente. Lançamos todos os mísseis e perguntamos: o que fazer agora? Temos uma bomba a bordo, tentamos bombardear um drone, decidimos fazer isso. Mais de 30 anos de experiência combinada. Parecia que a gente tinha a capacidade de tentar. Já tínhamos conversado sobre as táticas de como isso poderia funcionar. E a arma, tecnicamente, tinha a capacidade de fazer isso através da trigonometria. Fiquem na escola e aprendam trigonometria. Soca à toa nunca fez mal a ninguém. Foi uma questão de decidir muito rapidamente fazer isso, continuar rastreando o drone, o que exige uma mudança tática enorme no que precisa ser feito com o jato entre esses dois tipos de armas. Então, eu estava manobrando agressivamente para chegar ao ponto onde eu pudesse fazer isso. Enquanto isso, Diesel estava rastreando esse alvo pontual muito pequeno e minúsculo. Falo de poucos pixels na tela e você mira neles enquanto ele precisa rastrear isso com o polegar. Estamos no meio do nada, em um grande deserto aberto. Antes de agir, gastamos tempo verificando a área e garantindo a ausência de civis. Não há infraestrutura ou estradas ali. E então acabamos lançando uma bomba nesse drone e tentando ajustar o alvo. E parecia ter funcionado. Foi ótimo. Ficamos muito empolgados. Uma grande explosão. E então o drone aparece bem na frente dela. A gente ficou tipo, poxa vida. Queria que o drone tivesse sido derrubado e destruído, teria sido mais lendário assim. E nós erramos, beleza. Não faremos isso de novo. O irlandês disse no rádio, vocês não vão repetir isso. E nós realmente não fizemos, então é isso. A ideia de tentar acertar um desses drones com uma bomba pode parecer insana, mas há um precedente histórico para isso. Na verdade, o primeiro abate Arar do Strike Eagle foi conseguida com uma bomba guiada a laser de 900 quilos. Um Strike Eagle se aproximava de helicópteros Hind iraquianos que desembarcavam tropas perto de um grupo de operações especiais. Eles sabiam que naquela baixa altitude e distância não conseguiriam atingir o helicóptero com um míssil Sidewinder. Então, em vez disso, eles decidiram ganhar altitude e lançar uma bomba de 900 quilos contra ele, esperando atingir o helicóptero no solo enquanto ele desembarcava as tropas. Mas assim que eles soltaram a arma, o helicóptero decolou, e eles presumiram que tinham errado o alvo. Mas aquele oficial de sistemas de armas manteve o designador a laser no helicóptero e eles conseguiram atingir o helicóptero enquanto ele estava no ar, marcando o primeiro abate RR do Strike Eagle. De todos os aviões que tentaram 3 vezes naquela noite, nenhum conseguiu, então desistimos. Tivemos um quase acerto, dependendo de quem você perguntar, mas foi bem legal. Estávamos saindo quando os primeiros tiros foram disparados, acho que por alguns F-16, ficamos tipo, então isso está realmente acontecendo. E no tempo que levou, desde que soubemos dessa informação, até pegar nossas coisas, caminhar, realmente começar a ir para os jatos e fazer nosso processo, os mísseis já estavam sendo disparados naquele momento. Então imediatamente começamos a voltar para o que era um corredor muito movimentado. Eles disseram, ei, temos apenas um míssil sobrando entre 3 jatos e 90 mil de combustível. Se você tiver mísseis, preciso que venha para cá. Já estamos indo. Outra horda de drones vinha em nossa direção. Preciso usar seus mísseis agora, então a chamei para o corredor. Assim que ela entra no corredor para engajar, já a direcionamos para pontos específicos nos drones e ela começa a atirar. Ela derruba 3 logo na primeira rajada. Nós arriscamos nossas vidas porque ficamos com o combustível tão baixo que teríamos que pousar em outro lugar, exceto na base de onde viemos, em um país onde eu realmente não queria pousar. Só senti um grande alívio quando nos conectamos e começamos a abastecer. Pensei, ok, estamos bem. Então, depois que terminamos de atirar, eu fiquei com um míssil preso. Meu ala ficou com 2 mísseis presos. Começamos a voltar para casa. E eu vejo uma luz no horizonte. Não tenho certeza do que é. Existem algumas ameaças nas proximidades, mas nenhuma que realmente representasse risco para nós. Vejo ela se apagar na mesma altitude que a nossa. Foi tipo, caramba, estamos sem armas, não quero mais combustível do avião-tanque, o melhor é tentar voltar para casa rápido, estamos muito ao norte. Enquanto voltamos para casa em formação de 2 aviões, vejo flashes à esquerda com meus óculos de visão noturna. Nos afastamos dessa ameaça. E então vejo outro no horizonte, outro ponto laranja, e então ele se apaga e aparece outro. E de repente, o céu começa a se iluminar com esses propulsores laranja no horizonte. Nesse momento, ouço a voz calma do banco de trás dizendo, cara, olha pra cima.
Rowdy e eu estamos os dois olhando para o horizonte e parecia que o Irã estava brilhando em vermelho. Tento contar esses mísseis porque penso que a inteligência vai querer saber. Começo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao chegar a 13, parei porque surgiam rápido demais. Os mísseis, a maioria deles é interceptada. Por causa da nossa posição e da geometria dos disparos, as interceptações ocorriam bem acima da minha formação de 2 aviões. Bud Latsky aciona o rádio enquanto assistimos interceptores e mísseis se enfrentando. Eles chegam e ele aciona o rádio dizendo não queria estar aqui agora. E você pode ver todos esses pedaços de destroços em chamas que ficam brilhando em verde nos seus óculos de visão noturna, caindo na frente do jato e ao redor dele. É um cúpula de 360 graus de destroços em chamas caindo ao redor dos aviões enquanto você está voando, e não há uma saída clara. Você percebe tudo bem? Nós vamos ter que voar por tudo isso. Nós não acabamos de sair da zona de combate. Não é como se estivéssemos prestes a pousar e depois ir para casa jantar, sabe? Mas você viu, a 70 mil pés acima, algo provavelmente explodir em milhões de pedaços. A gravidade naturalmente traz isso para a rota de voo, então não havia muito o que fazer para evitar. É assim mesmo. Você realmente não processa como foi aquela noite até uns 6 meses depois. E isso me levou muito tempo, porque eu realmente fiquei assustado quando vi bolas flamejantes de destroços do espaço caindo em certos pontos, a uma distância que eu só consigo estimar de 24 a 32 quilômetros à frente do meu jato, e manobrei meu jato para longe disso. Essa foi uma nova experiência existencial para mim porque é um país atacando outro país e eles não faziam isso diretamente há mais de 45 anos. Eu não sei o que os Estados Unidos e a coalizão vão fazer. Eu não sei o que o Irã está mirando. Eles estão atirando em direção à minha base, onde estão o 494º e o 335º. E, para ser sincero, eu não sabia como seria a ordem mundial quando eu pousasse. Eu realmente não tive tempo para processar isso. Eu simplesmente disparei todos os mísseis do avião, eliminamos as ameaças contra toda a formação porque havia muitas outras coisas acontecendo naquela noite que só aumentaram a loucura do que foi o dia 13 de abril. Chegamos e, sinceramente, a expressão de todos era clara. Não tínhamos mais mísseis. Já havíamos disparado todos do avião. Você também jogou uma bomba. Isso é loucura. E então, mas eles também estão envolvidos, certo? Eles ficam tipo, legal, esse é o cenário. Eu preciso colocar combustível e armas nesse avião e então simplesmente entrar em ação. Agora, uma operação integrada de reabastecimento e rearmamento é o mais próximo que você vai encontrar de um pit stop de Fórmula 1 no mundo militar. A ideia é recuperar uma aeronave, reabastecê-la, rearmá-la, inspecioná-la, talvez até fazer uma manutenção leve e colocá-la de volta ao combate o mais rápido possível. Bem, você está recebendo um jato, está reabastecendo um jato, está colocando novos mísseis nele, na base. Se você já ficou lá fora observando um caminhão de combustível, eles demoram bem mais do que 30 minutos, posso te garantir isso. Normalmente, para um ICT, um dos motores é desligado. Naquela noite tudo acontecia rápido. Precisavam colocar o jato no ar imediatamente, então fizeram um ICT com os 2 motores ligados. O primeiro que vi... 3 entidades diferentes trabalhando juntas. Sabe, você tem seus chefes de equipe, garantindo que eles estejam em comunicação com a tripulação, certificando-se de que o jato ainda está pronto para voar. O pessoal do POL abastece o caminhão, enquanto o outro chefe garante a segurança. O pessoal das armas se move, parecendo formigas protegendo uma fortaleza. Reconhecer o momento de sair do caminho para que outros possam atuar é fundamental, especialmente nos ICTs. Eles fizeram isso em tempo recorde. Colocaram um Strike Eagle de volta em operação em 32 minutos. Esse é basicamente o tempo que leva para reabastecer o Strike Eagle. Tudo foi feito no tempo necessário para abastecer a aeronave. E fazer isso no meio de destroços caindo ao seu redor é um esforço absolutamente heróico. Eles começam a carregar manualmente os próximos mísseis. Nesse instante vejo um clarão acima à direita e pergunto, Voodoo, o que foi aquilo? Olhamos para cima e vimos várias explosões e muitos destroços caindo por toda parte. E FIFA no banco de trás diz, cara, o que é aquilo? Respondo, o quê? Olhamos à direita e todos os sistemas de defesa aérea estão disparando. Um dos caras das armas meio que apontou para longe, para a distância. Todos se viraram e olharam. Era possível ver os sistemas Patriot, que deveriam proteger a base, disparando e explodindo drones no céu.
a base entra em alerta vermelho. E aí tem bastante gente que simplesmente sai correndo, né? Esse é o treinamento, ir pro bunker quando você ouve o alerta vermelho. É alerta vermelho, todos correm para os bunkers. Estou com o motor e meio funcionando, não vamos a lugar algum. Existe a reação de lutar ou fugir, certo? Eu diria que todos ali naquela noite queriam lutar. Então esses caras ignoraram completamente a própria segurança, especificamente porque a missão exige isso. Eles estavam lá fora conscientes dos riscos, mas agiram porque era o certo a fazer. E então ouvimos pelo rádio: Voodoo, vocês vão se armar, decolar e defender a base. Blood Panthers na frequência. Aqui é o seu comandante. Executem a defesa da base. Alarme vermelho para a equipe. Preparem as armas do jato, decolem e depois vão para o bunker. Entenderam? Estamos todos muito pilhados, pois ele acabou com a ideia de sairmos daqui para nossa segurança. É como se estivéssemos fazendo o trabalho para o qual fomos enviados, que é proteger as pessoas que pudermos. Tínhamos 2 jatos chegando, quebrados, e 2 jatos no pátio ICT, e os outros expedidores da linha de voo também precisaram ajudar, pois estavam espalhados por toda parte. Então a rampa Sierra não tinha liderança lá fora, por assim dizer. Perguntei ao capitão se ele precisava de alguém na rampa Sierra. Ele disse que sim. Fomos até onde estacionamos os veículos. Encontramos um com as chaves no veículo e eu peguei e simplesmente fomos embora. A gente não sabe de quem é. Ele vai pro banco do motorista, eu pro do passageiro e quase certeza que dava pra ver fumaça da embreagem do bunker até a Sierra Row, uns 2,5 km dali. Então esse caminhão provavelmente já está nas últimas. Eu e Sonic fomos ao bunker, ouvindo explosões na base. Vi alguém com celular e perguntei se ligava para o top 3. Ele confirmou, então peguei o telefone e perguntei se havia aeronave. Ele disse que sim, e questionei se a manutenção podia armá-la. Sim. Voltei pro bunker e falei, Sonic, precisamos ir. Não estamos pedindo permissão para sair, irmão. Vamos agora. Vejo Blood e Batman, já decolaram. Parece que eles estão correndo contra esses mísseis e esse ADA pela pista. E eles viram para a direita. Ele aciona o pós-combustor cedo demais. Tudo escurece e um míssil passa embaixo dele. Pensei, acho que o Batman foi abatido. Vemos nossos faróis vermelhos piscando, depois as luzes se afastam e penso, estão bem, tudo certo, agora é nossa vez. Acionamos o pós-combustor ao máximo, decolamos e recolhemos o trem de pouso. De novo, a mesma situação. Você olha para os lados, perseguindo e sendo perseguido por essa defesa antiaérea com toda essa defesa. Foram 26 minutos do momento em que saímos até recolher o trem de pouso. Foi muito rápido, embora não fosse nossa intenção. Estávamos apenas decolando normalmente. Eu olho para a minha esquerda, vejo jatos decolando. Vejo outro grande lançamento de defesa da base em direção ao leste enquanto o jato decola. Eu vejo eles acelerando e ficando baixos até terem certeza de que não eram o alvo. Eu via eles puxando de volta e subindo rapidamente para longe, e eu e Sonic chegamos ao jato. Nós ligamos eles e fizemos nossas checagens, sabe? Só uma coisa rápida, né? Então eles receberam o sinal verde. Pegue só o essencial para conseguirmos decolar. Falei, irmão, volta pro bunker, tá tudo certo, vamos ficar bem. Ele respondeu, não vou te deixar. Não vou desconectar durante o taxiamento, pois se algo acontecer, vou te tirar do avião. Eu estava vendo a sua amônia. De lá nós os enviamos para a área final de checagem da pista para embarcarem no... Menos de 20 minutos após decolar, fiquei sem mísseis pela segunda vez e um deles travou novamente. Encontrei uma onda de pelo menos 20 drones de ataques suicidas confirmados. Consegui engajar 2. Estamos começando a ter falhas de sistema bastante graves, estamos sem opções e agora sou só eu e o Sonic. Estou recuando, retirando as forças e reestruturando a linha de sanitização. Preciso trazer as pessoas de volta. Temos que fazer tudo o que pudermos ou tentar mais uma eliminação. Eu tento uma passada de metralhamento, uma manobra muito perigosa, especialmente à noite, que já matou vários aviadores do Strike Eagle antes. Não consigo ver, então ela está ajustando o pod de mira e eu consigo ver o laser pelos meus óculos de visão noturna. E ela está rastreando isso manualmente, só tentando manter o laser nele porque é um pod de mira ar solo.
Estamos basicamente inventando procedimentos, por assim dizer. Mergulhamos, disparamos cerca de 200 tiros com um canhão de 20mm, mas foi assustador. Era um buraco negro, não dava pra ver nada. Só vejo o laser nos meus óculos de visão noturna e minha altitude. E eu recupero a aeronave e falei, Sonic, a gente vai morrer se continuar fazendo esse tipo de coisa. Se teve algum momento naquela noite que realmente me fez parar, foi quando estávamos tentando pousar e não tinha ninguém na torre. Então não dava, ninguém estava falando com a gente. Então eles estavam meio que tentando descobrir, a gente vai simplesmente pousar na pista, mesmo sem autorização para isso. Enquanto fazíamos isso, conversávamos com a central de operações dos F-15. Avisamos, aguardem, não conseguiremos falar. Falta 1 minuto para o impacto. E a gente ficou tipo, o que está acontecendo? Porque fomos completamente deixados de fora disso. Estávamos no nosso próprio mundinho derrubando drones, sem perceber exatamente o que estava acontecendo. E toda a cadeia de comunicação ficou em silêncio, e todos nós ficamos só olhando, esperando, observando. Isso era algo para o qual eu não estava 100% preparado mentalmente. Os tiros para isso, eu estava preparado. Voltar e ver sua base sendo atacada com pouquíssimo combustível e você só tem que pousar ou decidir ir para outro lugar e pousar. Isso é um teste de nervos. E esse é um teste de nervos que felizmente consegui superar naquele momento. Vamos ficar sentados aqui por uns 10 minutos e depois pousar por nossa conta e risco se precisarmos. Não vamos ejetar esta noite. 45 segundos se passam, 1 minuto se passa. 2 minutos se passam. Ok, acho que estamos bem. Claro, assim que pousamos, olhamos para nossos celulares e já estava na mídia internacional. Estava em todo lugar. Além disso, várias mensagens da minha esposa perguntando se eu estava bem. Reduzimos a velocidade e olho para o oeste, agora vejo a Domo de Ferro. Aquilo partiu meu coração na hora. Eu me lembro de ter conversado com ela. Será que fizemos o suficiente? Eu não sabia se tínhamos tido sucesso. Será que fizemos tudo? Será que eu deveria ter tentado mais passagens de tiro? Será que eu deveria ter tentado fazer mais? Será que eu falhei no meu papel de comandante da missão? Onde foi que erramos para que as defesas da base ainda estejam disparando lá a oeste? Então a gente só fica orbitando e observando por uns 30 minutos, só esperando. Talvez você nem queira pousar, já que terá que encarar as notícias. Acho que pousamos às 3 ou 4 da manhã. Só quando pousamos e já estávamos em terra é que finalmente pensamos. Ufa, puta merda, isso acabou de acontecer. Quando o sol nasceu, parecia um novelo de lã formado por rastros de mísseis. Então, à medida que toda aquela fumaça foi subindo, conforme esquentava cada vez mais, parecia estradas e coisas entrelaçadas de todos esses rastros de fumaça. Isso se estendia por quilômetros à nossa frente, com o sol nascendo bem na nossa cara. Eu e Sofia pensamos, isso é demais. Assim, você podia ver e receber retorno direto do trabalho feito. Lembro de voltar, parecia levar uma eternidade. Quando pousamos, acho que poderia ter ficado sentada no chão por um tempo. Quero dizer, só de olhar para o jato como ele estava vazio, só com aquele míssil sobrando nos trilhos de lançamento. Eu pensei, cara, a gente realmente fez isso. Sair do solo com 8 mísseis e depois olhar para trás e ver só um e pensar, ai não. Não foi nossa culpa. Ele simplesmente não quis cooperar. Foi incrível. Ninguém nunca faz um esforço extra por um estímulo intelectual. É sempre o coração. Meus amigos estão lá fora. Meus irmãos e irmãs de armas, certo? Eles treinaram, lutaram, almoçaram, jantaram e foram à academia comigo. Nós discutimos, brigamos, aconteceram coisas em casa e assim nos tornamos muito próximos. Isso nem é uma questão do que precisa ser feito. Precisa ser feito. Acho que nem processei ainda. Uau, acabei de lançar todos os mísseis de um Strike Eagle. E, aliás, sempre me disseram quando eu estava crescendo que eu nunca iria carregar 8 mísseis em um Strike Eagle porque essa não é a nossa missão principal. Disparamos todos eles já na primeira noite. 300 armas foram disparadas contra um grupo de alvos. 6 delas acertaram, ninguém morreu. Nós pudemos fazer parte de algo que foi significativo, teve impacto e evitou uma escalada. Só quando voltei é que recebemos uma ligação de alguém que estava realmente em Israel e ele disse: "Obrigado, pessoal, pela ajuda de vocês."
Vocês não fazem ideia do quanto nos ajudaram e de quantas vidas acabaram salvando. E aí percebi que era muito maior do que apenas atirar mísseis em drones. Isso é a defesa dos nossos parceiros da coalizão.